é muito fácil cair numa armadilha de você começar a olhar para aquilo 100% como hobby. Sim. E esquecer que aquilo é o seu trabalho, é a sua fonte de renda, sabe? Fala galera, sejam bem-vindos ao PolarCast. Eu sou o Gabriel Nogueira, seu apresentador desse podcast. E aqui a gente vai mostrar tudo do nosso convidado, tudo que nem o Polar Flow mostra. E para começar, para dar start no nosso papo, hoje trago aqui um amigo meu que tem muita história para contar, além, né, do objetivo final aqui, que vocês vão entender que é a fotografia esportiva, porque até chegar lá tem muita coisa que vocês vão entender aqui, mas o tema do nosso papo hoje será, muito além da lente, a arte de contar a história através da fotografia esportiva, com meu amigo, foi meu sócio, bate-papos, viagens, etc., Thiago Ribeiro. E aí, Thiagão, beleza? Fala aí, Gabriel, beleza? Eu tô Muita bem. História para contar, né? Não, e eu quero que você comece contando pra galera que, assim, você foi parar na fotografia esportiva hoje, conhecem você assim, mas eu te conheci do direito, né, advogado, tava prestando nutrição, que foi trabalhar com marketing, tava pra casar, querendo ser maratonista top, reformando a casa. Era né? pouca coisa, né? Pouca coisa, né? Mas conta um pouquinho da tua trajetória até chegar na fotografia esportiva, cara. Vamos lá, tem muita história. Acho que nos últimos 5 anos, até mais, né? Eu acho que desde a pandemia, a gente se conheceu, acho que foi mais ou menos nessa época, né? 2021, A minha vida deu uma bela reviravolta, assim, né? Acho que a gente nunca é uma coisa só na vida, independentemente da nossa fase, mas eu estava em um momento de uma crise existencial mesmo, no sentido profissional. Sempre, desde que eu me formei em Direito, eu nunca me achei muito bem, sabe? Mas é aquela coisa, né? O Direito, você tem várias possibilidades. Você pode ser um advogado, você pode ser alguém que faz concurso público, você pode ser várias coisas, no fim das contas, mesmo como advogado, você tem várias áreas para você atuar, então eu sempre pensava que, uma hora eu me acho aqui, né? Mas, cara, eu acho que a insatisfação, e aí nesse caso, no meu lado profissional, ela te leva para você buscar lá no fundo de você mesmo o que você quer da sua vida. E no meu caso foi isso, eu acho que o grau de insatisfação, ele é diretamente proporcional à sua inquietação ali, no fim das contas. E eu fui explorando várias possibilidades. Na época em que a gente se conheceu, eu fui atraído por uma vaga no Mundo Tri, que você tinha recém-adquirido ali, e era uma vaga para ser redator, né? E aí eu vi ali uma possibilidade de reencontrar um amor pela escrita, por essa parte mais que me levou a fazer direito, mas que o direito me distanciou, né? Escrever, ler sobre assuntos interessantes. E aí eu entrei como seu sócio nessa jornada, né? Era uma vaga de emprego, que ao invés de você me pagar salário, eu pagar pra entrar. Falei, uai, O melhor vem, dos né? mundos. Melhor dos mundos. Pois e aí isso foi, acho que um começo, assim, foi até muito legal isso, porque foi um começo de explorar mais o lado do esporte, porque acho que até dando alguns passos para trás, né? Eu entrei na faculdade e logo no começo, assim, eu fui muito pro caminho do esporte como uma válvula de escape, sabe? Vi que ali eu não estava muito satisfeito, vi que ali tinham muitos incômodos. Uhum. E aí o esporte era algo que eu sempre gostei muito de fazer e eu meio que mergulhei de cabeça firme nisso, assim, como realmente uma fuga, né? Fazia triatlo, né, na época, lá na faculdade, não foi que você fez? Cara, em 2014 eu fiz a minha primeira maratona. Uhum. Na época era só corrida, eu sempre gostei muito de correr. E era fácil, né? Então, era muito mais fácil antes, né? Hoje em dia acho que tá ficando mais complexo, mas enfim, você não precisava de nada e eu realmente não tinha nada. Na época, informação nenhuma, assim. E aí eu fiz a minha primeira maratona, ganhei a minha primeira lesão, por muita desinformação. E aí fui indo cada vez mais de cabeça em algo que me ajudasse a preencher o tempo. No fim das contas, que eu queria sentir uma satisfação, algo assim. Não que a minha vida fosse ruim, tá? Uhum. Nunca
Acho que isso é algo para deixar claro, assim. Mas não te preenchia ali, né? Mas eu sempre tive muito essa inquietação profissional, sabe? O que eu faço tem que me representar de alguma forma, não pode ser só um meio. Não é só o salário ali. E é louco, cara, porque e assim, eu já tive no auge da minha crise, assim, que só a minha esposa sabe o quão sofrido foi, né? O quão angustiante foi. Mas no auge da minha crise eu tive pensamentos comigo de falar, cara, por que você só não aceita que você vai ser um advogado? Meia boca mesmo, nem precisa ser alguém, tipo, muito fodido, muito nada do tipo, mas que vai ter o seu salário aqui e é o meio para você fazer o que você gosta, sabe? Então eu tive esses pensamentos, mas nunca foi para mim. Uhum. Eu sempre tive realmente essa inclinação para buscar algo em que eu realmente fosse feliz fazendo. E aí o esporte sempre muito forte na minha vida, eu começo a válvula de escape. 2017 eu fiz um Iron. E ali foi o auge, assim, de, puta, eu preciso preencher o meu tempo aqui com algo que eu gosto, e aí isso se tornou quase que uma obsessão. Óbvio que não é uma obsessão, porque eu não era também muito noiado, mas era muito esse lugar de fuga mesmo, né? Que hoje eu olho para trás e eu vejo muito isso. A gente vai chegar lá, mas hoje eu tô ressignificando o espaço do esporte, da corrida na minha vida, né? E aí veio o Mundo Tri. Comecei a conhecer muitas pessoas por ali, foi ótimo. Logo em seguida, a pandemia. Então, a gente foi para casa, todo mundo, né? E ali foi uma oportunidade para mim de ter mais energia e mais tempo para eu pensar realmente nessa dúvida que eu tinha, sabe? O que fazer da vida. Então, eu lembro de estar em casa, não ter que ficar até às 8, 9 horas da noite no escritório, e aí sobrava tempo, sobrava energia, e eu comecei a me dedicar mais para entender o que eu faria da minha vida. E na época eu comecei a estudar para fazer vestibular de novo. Entrei numa faculdade de nutrição. Passou na FUVEST, nutrição. Passei depois de estudar ali um pouco. E aí, cara, a nutrição, ela veio muito por essa experiência pessoal mesmo, como atleta super amador, né? Nunca fui de muita performance, mas eu sempre quebrava em provas e eu queria entender o que estava acontecendo comigo, sabe? Então, nunca tinha passado em nenhum nutricionista até fazer o Iron. Até que deu um mês pro Iron, eu dei um desespero e falei, cara, eu preciso disso aqui, porque, faltando um mês. Eu lembro que eu fui fazer um long distance, que foi em abril. Uhum. E aí, cara, foi uma experiência desastrosa, assim, na minha vida. Pra você ter uma ideia, levei gel vencido, não levei água na bike, levei só Gatorade. Eu fui pegar água na bike depois de 1 hora de prova no ciclismo, né? Já tinha a natação, e aí o meu Gatorade estava quente. Foi uma sucessão de erros, assim, sabe? Super beginner, e que aí me levou para um nutricionista, e ali eu comecei a ver que esse era um universo super interessante, assim, sabe? Entender tecnicamente o que acontece com o seu corpo quando você está em uma situação de exaustão, que você leva o seu corpo no limite, assim. E aí eu achei isso legal, comecei a estudar por conta própria, entrei na faculdade e logo na sequência eu fui mandando várias mensagens pelo LinkedIn, cold call mesmo, para empresas que tinham a ver com nutrição, com esporte e que tinham, de alguma forma, um departamento jurídico. E aí que eu fui parar na Dux, fiz uma entrevista, que não foi muito bem uma entrevista, porque eles não tinham vaga na época, mas foi uma super conversa legal, com muitas identificações ali. E, cara, encurtando a história, entrei na Dux como advogado, fiz um baita downgrade, assim, de carreira financeiramente falando, mas foi uma aposta. E nisso, eu preciso falar também que em todos esses momentos eu fui muito privilegiado de ter uma rede de apoio gigante, principalmente em casa com a minha esposa. Isso é o que me levou a todos os outros caminhos, inclusive o que a gente vai falar aqui, que é a foto, a gente já chega lá, né? Então, eu acho que quem está ouvindo e tem, de alguma forma,
alguma história meio parecida, alguma insatisfação, alguma inquietação, acho que assim, eu sempre falo, cara, vai atrás, mas eu tive um privilégio ali de ter uma rede de apoio, então eu sei que isso não é para todo mundo, né? Então ela teve todo esse suporte no fim das contas. E entrei na Dux, dando esse baita downgrade. 2 meses depois estava no marketing. E aí no marketing, tocando... E no Mundo Tri no mesmo tempo, E no tá? Mundo Tri, tudo. E reformando a casa. Né? Reformando casa, pronto para casar também. O casamento foi adiado 2 anos, enfim, toda a história ali. E aí, cara, na Dux, eu tive uma possibilidade muito legal de tocar na época uma área de parcerias que tinha muito a ver com esporte, o esporte de alto rendimento. Então foi a época em que a gente fechou o patrocínio ao Hidalgo, Ana Marcela, a gente levou para lá também a MPR. Então foram ações que tinham muito a ver com esse universo e eu fui cada vez mais entrando de cabeça e conhecendo gente. E você estava sentindo que você estava ali se preenchendo mais aquele vazio que você estava procurando ali? Com certeza, cara. Muito. Muito. Ali eu já fazia o que eu gostava. Em todas essas coisas, assim. E ali foi onde eu realmente abandonei o direito. Eu nunca peguei o meu diploma nem nada, mas assim... Se eu tivesse pegado, ali é onde eu ia rasgar ele e jogar fora e falar, tá, isso aqui não serve pra nada, sabe? Fazer até um adendo. No Mundo Tri, eu que fazia todos os contratos. O Thiago, eu tinha um advogado ali, mas era eu que tinha que fazer os contratos. A gente ficou sem contrato de sociedade durante 1 ano, eu acho. Exato. Né? Enfim. E aí, cara, como é que veio a fotografia? Que eu acho que é onde a gente mais vai falar aqui, é onde é mais interessante, no fim das contas. Foi como um hobby, realmente, assim. Eu sempre gostei, eu sempre tive um lado estético interessado pelas coisas, sempre sabia observar o que eu achava bonito, o que eu achava feio e tinha uma linha, né, que eu sempre seguia ali. Isso para fotografia, vídeo, e eu sempre vi muita coisa do esporte, assim, né, como um entusiasta. E aí eu comprei uma câmera super básica. Na época eu nem tirava ela do modo automático ali, era só o modo Que ano foi isso? 2020, cara... 22 para 23 22, ali, né? Eu acho. Até ali você nunca tinha fotografado assim, tipo... Não. Se não fosse do celular, você não tinha essa... Não, nem do celular. Eu não tinha o hábito, assim, sabe? Aí 2022 foi isso mesmo, porque foi... eu me lembro que eu levei essa câmera pra minha lua de mel com a Carla, e aí... Lá, cara, eu fiz muitas fotos, assim, né? Foto de e tal. bobeira, assim mesmo. De bobeira. Tipo, vi alguma coisa, vi um cara sentado, assim, e aí tirava foto. De curioso. Que eu acho que esse talvez, a palavra, se eu fosse resumir, que me define, assim, sabe? É um cara que é bem curioso, assim. E aí, ali, eu lembro que a Carla falava isso, eu não achava tanto assim. Ela falava, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, sabe? E aí tá bom. Tava com essa câmera. Até que eu me lembro que eu fui para uma meia maratona em Santos. Os avós dela são de lá, a gente já tava lá. Eu fui para essa meia maratona era para fazer relacionamento com um cara que correu essa prova pela Dux. Então eu queria levar ele de alguma forma e tal. A gente queria alguém da corrida, e aí eu levei a minha câmera, fiz algumas fotos lá, cara, fotos horríveis, no fim das contas, em movimento elas ficavam muito ruins, porque era o modo automático ali, a câmera, eu não tinha domínio, né, do que estava rolando ali. E eu lembro que teve uma foto que ele chegou, esse cara, ele ganhou a prova, eu não vou falar nome, porque ele foi pego no doping depois, e, enfim, tem umas histórias, mas eu me lembro que ele caiu no chão, tipo, logo depois, e ele fez uma pose ali, alguma coisa de muito sofrimento, não era pose, né? E eu fiz uma foto. E aí essa foto, depois eu mandei ela para um concurso, e ela foi selecionada, um concurso global do Strava, enfim, uma coisa que eles faziam na época. E ali, esses reconhecimentos externos, e eu tô falando esses porque teve esse e mais 2 outros concursos, que eu mandei uma foto aleatória e elas foram selecionadas, me despertou um pouco disso, assim, de falar, tá, então deve ter alguma coisa aqui mesmo, vamos investigar. Na época, o João Benevides, né, ele era atleta da Dux também,
E aí eu chamei ele um dia de, de, de hobby mesmo, assim, de muita bobeira, de falar, cara, vamos um dia tirar umas fotos, né, enfim, eu quero testar a minha câmera no modo manual, né, eu tinha lido muita coisa e tal. E aí nós fomos, ele levou um amigo dele, que é o Marcelinho Moreira, e, cara, esse cara foi um anjo na minha vida, ele foi um dos responsáveis, assim, por todo esse movimento, porque no fim eu fiz essas fotos deles, e ele gostou muito, e ele virou e falou, cara, eu sou um apaixonado por foto, já fiz curso fora, eu tenho uma câmera muito boa, lente muito boa, que elas estão em casa paradas, você não quer ficar com elas um tempo? E eu virei e falei, cara, se você não estiver usando mesmo, eu fico, né? Fiquei 6 meses com essa câmera dele e 2 lentes que eram muito boas. E ali é que eu descobri que, putz, a fotografia com a técnica, com mais um equipamento que não precisa ser o melhor, mas ele já é um pouco mais profissional, aquilo ali é um outro mundo, né? E ali, cara, várias histórias foram acontecendo que me levaram para a fotografia de um jeito profissional. E a partir de então, o meu primeiro trabalho na fotografia profissional foi Maratona de Nova York 2022. A partir de então, a coisa tomou uma proporção que me fez abandonar todo o resto para ser um fotógrafo 100% do tempo. E, cara, fazendo a conta aqui, foram 6 meses, então, da sua lua de mel. Porque eu lembro que você casou Maio. em maio, que foi no dia do Ironman Brasil, inclusive. Eu queria te Exato. matar. Falei, cara, meu sócio no final de semana mais importante a gente tem de trabalho. Ele, cara, não posso que eu vou casar. Pô, tinha 2 anos. 2 Eu anos que tava foi pra adiado, casar, né? então. Na pandemia, então, cara, menos de, sei lá, 6 meses depois, você tava trabalhando com isso em Nova York. Foram 6 meses. E depois, eu me lembro que eu ainda tava na Dux. Eu não lembro quando eu saí do Mundo Tri. Mas eu acho que eu tava meio que levando tudo ao mesmo sim, tempo, assim. E aí foi uma coisa caindo atrás da outra, assim, de falar, putz, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que mexe comigo, né? Uhum. Eu lembro que na época eu fazia terapia e o meu terapeuta, ele sempre falava de... Nossa, né? Que meu terapeuta foi você que indicou, inclusive. Exato, exatamente. Mas ele falava muito sobre um filósofo que se chama Spinoza, que tinha um conceito de conatos, que é uma chama interna que faz o seu coração bater mais forte, assim, resumindo muito resumidamente. E aí eu lembro que quando eu comecei a fotografar, principalmente esporte, assim, cara, aquilo ali era isso, assim. Só pra você ter uma ideia, eu entrava no estado de flow, ainda entro, que das 6 da manhã, que é a hora que eu começava um evento, por exemplo, até antes, até o fim do dia, assim, eu tinha tomado, sei lá, 200 ml de água, não tinha ido ao banheiro, não tinha comido, sabe? Você entra no estado de flow, praticamente, sabe? O resto o tempo parece que passa de um jeito diferente, assim, sabe? E você sabe, é muito perrengue, né? Você fotografar uma prova de longa distância, principalmente um Ironman, mesmo dependendo da prova de corrida, maratona, enfim, é muita exaustão física. Mas, ao mesmo tempo, cara, mentalmente, pra mim, aquilo ali passa de um outro... É um outro tempo, é uma outra relação com o tempo mesmo, assim, sabe? Então, isso é algo interessante, assim, que a hora que eu comecei a notar isso, eu falei, cara, isso aqui é realmente um privilégio de eu estar fazendo o que eu gosto, o que eu faria, mesmo se isso não fosse remunerado e ainda ganhando pra isso. Então, as coisas foram acontecendo muito nesse sentido, assim. Cara, de prova, você falou em Maratona de Nova York. Como é que é o teu processo, não sei se você tem um processo, mas assim, criativo nesses grandes eventos, assim? Cita pra galera também os eventos que você já fez, né? Teve Boston recentemente, enfim, tudo um pouco, né? Que se for botar todos, a gente tem que fazer um episódio só pra você contar tudo que você já fotografou. Mas esses grandes eventos, mas como é que é o teu olhar também aqui criativo num evento? Boa. Antes de falar até sobre como é que funciona a parte criativa, eu acho que é muito interessante eu falar também sobre uma perspectiva muito pessoal, claro, porque isso é algo pessoal, de como que eu enxergo a fotografia, né? De uma forma geral, assim. Eu acho que você tem vários espaços dentro do esporte, dentro de um nicho, Uhum. e você, como um fotógrafo, eu acho que você
é quase como uma marca, sabe? Você tem que se posicionar, ou você acaba sendo posicionado se você não se posiciona. Então, isso eu acho que é algo, desde o começo, assim, por gostar muito de estudar sobre branding, eu já tinha uma noção de, tá bom, como fotógrafo eu quero ir para esse espaço e eu quero ser reconhecido dessa forma, Uhum. né? Então eu acho que isso é algo interessante, porque desde o começo eu enxergava a fotografia e ainda enxergo sobre duas óticas diferentes, mas na verdade complementares, né? Uma eu acho que é uma ótica mais artística, então tem muita foto que eu faço às vezes que ela é um pouco mais abstrata, né? No fim das contas, e isso eu acho que não é a forma como tradicionalmente a gente enxerga a fotografia esportiva, que é muito aquela foto, um registro seu numa Uhum. prova, enfim, alguma coisa do tipo. Então, a minha fotografia, ela não vai agradar todo mundo, e eu sempre soube, no fim das contas, que isso era uma realidade, eu acho que está tudo bem. E a outra é sob uma ótica de contar histórias. Eu acho que isso é muito poderoso, porque é, de nada adianta se fazer um registro que você não se... Não é que de nada adianta, né? Essa parte eu acho que a gente pode até cortar. Mas Não, mas pra você não adianta, né? Pra você na tua cabeça não é assim que se enxerga o... eu acho que assim, fazer um registro de um momento é super legal. Mas quando você tem uma intenção maior, que você se envolve com aquela história, sabe? De um jeito um pouco mais profundo, aquilo eu acho que, de alguma forma, você consegue passar o que você estava sentindo, o que você viveu naquele momento para a fotografia. E ela tem um pouco mais de alma, ela tem um pouco mais de vida. Essa foi sempre a forma como eu enxerguei a fotografia desde o começo, assim, né? Então, indo já um pouco para essa parte de como que funciona, para as provas, para essas coisas que eu vou fotografar, eu sempre busco alguma história como pano de fundo ali, sabe? Uhum. Então, vou acompanhar o atleta tal naquela prova e vou contar essa história. Ou senão, agora recente, uma que eu acho que foi super legal. Fui para Nova York no ano passado, né, 2024, e fui fotografar só com câmera analógica para uma revista. Então é esse olhar assim de, tá, você está fotografando em filme, que é algo que tem uma outra pegada, a gente pode falar disso já já também, e um registro mais de bastidor da prova, entendeu? Uhum. Como se fosse alguém curioso ali vendo tudo aquilo. Então, sempre com alguma perspectiva que você consegue se colocar na fotografia mais do que só apertar o botão naquele Uhum. momento, entendeu? Então, o esporte eu acho que ele é muito poderoso nesse sentido. Hoje eu venho também explorando outros nichos do ponto de vista pessoal, mas não ainda do ponto de vista profissional. Mas, cara, sei lá, viajei no ano passado pro Nepal com a Carla e foi genial, assim, sabe? Em termos de fotografia, em termos de se colocar na foto para que no fim ela tenha mais vida, assim, né? Então eu acho que isso é algo que desde o começo, assim, balizou muito a minha relação com a fotografia. E aí, eu acho que esses grandes eventos, as histórias ali são... Não é que elas são mais poderosas, mas no fim eu acho que você, de uma forma mais natural, você consegue se camuflar ali naquele evento e fazer com que aquilo tenha uma vida própria por Uhum. meio da fotografia, sabe? Então eu já fotografei Nova York 2 vezes, Boston eu já fotografei 2 ou 3 eu tenho um super carinho especial porque eu já corri Boston também, então eu sou muito fã dessa prova. Eu já fotografei Kona, no ano em que foi só o masculino. Quero voltar, porque agora eu vi que eles estão voltando, né? Vai ser tudo junto agora de novo. Então eu acho que isso deve ser muito legal também. Eu fotografei as Olimpíadas, que foi algo muito pessoal, assim, e que foi muito legal. Isso virou até um zine, né? Então, um material impresso.
E outros eventos. E eu acho que é isso, no fim das contas, assim. Hoje eu sou muito crítico de uma fotografia que foi feita com esse cuidado, com alma, virar um post e ficar viva por alguns segundos, sabe? Tipo, na cabeça das pessoas. Eu tenho Então, essa pergunta aqui, inclusive. eu sou muito crítico com relação a isso, porque a forma como eu me relaciono com a fotografia, ela tem muito a ver com essa relação com o tempo, tanto no momento, eu como fotógrafo vivendo aquilo, e eu acho que quando eu sou bem sucedido em passar o que eu estou sentindo para a fotografia e ela tem uma alma, eu também acho que seria muito interessante se as pessoas se relacionassem com essa foto com um outro viés, né? Mas eu acho que hoje no nosso mundo isso é um pouco mais difícil. Tem formas da gente encarar isso, e eu tenho alguns projetos para o futuro, enfim, mas acho que isso aí já... Eu botei essa pergunta porque eu sei o carinho que você tem, a energia que você coloca ali no teu projeto, e a tua assinatura já é visível. Quando eu vejo uma foto, eu já sei que essa é do Thiago, porque é a assinatura, né? O olhar, eu já consigo entender que é você que está ali. E nesse mundo hoje que a galera quer produzir, né? Você tem fotógrafo, você vai no parque e tem 15 mil fotógrafos fotografando, você tem não sei o quê, e aquela velocidade da produção de conteúdo. Como se diferenciar também, como ver seu trabalho sendo diferenciado Na verdade, eu cenário? acho que em termos de diferenciação ficou até mais fácil, eu acho, porque é isso, eu acho que você tem... E aí eu vou expandir aqui, tá? Não só para o nicho, mas eu acho que hoje você tem muita informação no mundo, de uma forma geral. E eu acho que a forma como você se relaciona e como você consome essas informações, ela vai variar de pessoa para pessoa, com seu objetivo ali, com o meio em que você está lidando com aquilo. E eu acho que fica mais fácil de se diferenciar como fotógrafo ali, porque é mais ou menos isso que você falou. No fim, o maior reconhecimento para mim é quando alguém vira e fala: eu sabia que essa foto era sua, sabe? Sem ter nome, sem ter nada do tipo. E não é sobre se uma foto ela é bonita ou não para mim, sabe? É se ela gera alguma coisa, se ela gera algum sentimento, mesmo que seja algum sentimento de incômodo, no fim das contas. Porque eu acho que esse lance de você dar vida para uma foto, ela vai muito de o que eu tô sentindo naquele momento. Então, eu sou um cara muito intuitivo. Eu tenho todo o conhecimento técnico para fazer uma foto, de luz, de ali, configurações da câmera e tudo, mas eu nunca me restringo a isso, sabe? Eu sou um cara que o que eu sinto, eu passo, e eu sempre busco coisas mais inusitadas, assim. Então, eu sou um cara que, a hora que eu estou fotografando, as minhas melhores fotos, elas não estão no movimento, sabe? Por mais que eu seja um fotógrafo de esporte, na minha visão, as minhas melhores fotos, elas estão no antes e no depois do movimento, sabe? Então, aí que eu acho que é algo mais fácil de se diferenciar, pelo menos do meu ponto de vista e do meu DNA como fotógrafo, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí voltando para aquilo que a gente estava falando, eu sou muito crítico como a gente se relaciona com o conteúdo hoje em dia, sabe? Eu acho que o Instagram, redes sociais de uma forma geral, tem um benefício gigante de você conseguir passar uma mensagem para muitas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ele está ficando cada vez mais saturado, ao ponto em que você não consegue mais passar a sua mensagem, sabe? O conteúdo ele é tão efêmero que, no fim das contas, tem muita gente ali que está sendo alcançada, mas tem pouquíssima gente que está sendo realmente impactada, de fato, sabe, com o que você faz. Eu tenho um exemplo disso que eu acho que é muito legal, que eu lembro que quando eu fui fazer o Iron, isso em 2017, tá? Tem muito tempo. Eu acordei assim, aí eu tava no Instagram, e eu lembro que no mesmo fim de semana ia até a Conrads. E aí eu lembro que um cara ia fazer, e aí ele foi, e aí ele postou aquela foto super tradicional do número de peito, não sei o quê, e fez um super texto falando que ele não ia correr a prova, porque ele tava lesionado, não sei o quê. Cara, um tanto de gente dando boa prova pra ele,
no fim das contas, sabe? No comentário. Então, eu acho que é isso, assim, a forma como a gente se relaciona hoje, e aí eu não estou falando só com a fotografia, com o conteúdo. Né? Ela tá muito efêmera, assim, tá muito rasa, né? Tá muito superficial. Eu acho que eu tento me posicionar como esse cara que vai olhar para a foto com mais profundidade, sabe? Enfim, acho que... E, cara, nesse teu olhar, assim, você acha da importância, né, da fotografia na construção, vamos usar agora teu conhecimento de marqueteiro aí também, importância na construção de marca e legado, e como que o seu trabalho, porque imagina assim, se você fizer mais do mesmo, às vezes você consegue às vezes mais trabalho, você tem que também convencer as marcas que o seu trabalho é diferente, você vai entregar algo diferente. Como é que você vê a fotografia e a sua fotografia nessa construção de marca e legado? Acho que essa é uma boa pergunta, porque no fim das contas, já indo até de trás para frente, eu tô vendo que para se posicionar é muito importante você falar nãos. E nãos que são difíceis às vezes, sabe? Nãos que às vezes você vai virar e falar, cara, tá, isso aqui por um lado, normalmente o lado financeiro, faz muito sentido eu seguir para esse caminho, sabe? Mas se eu sigo para esse caminho, a longo prazo eu só vou para esse caminho. Eu vou ficar reconhecido como o cara que faz só isso, sabe? Então, indo de trás para frente aqui no que você falou, eu vejo que falar nãos tem sido a coisa mais importante para mim, sabe? Não vou estar no evento tal, ainda que isso custe algumas coisas, porque quando você decide fazer algo, isso tem algumas consequências, né? Vou falar não para esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo vou buscar cada vez mais esse, ainda que isso me dê um retorno financeiro menor. E aí, indo para esse lado de branding, né? O que eu enxergo hoje é que as marcas que mais se diferenciam, e aí eu estou falando de marca mesmo, assim, né? É de você pegar marcas que são top of mind, né? Elas estão amparadas por histórias, por coisas que têm uma construção, que têm uma linha de raciocínio pensada, no fim das contas. Não vou citar exemplos aqui, mas tem vários na minha cabeça, eu acho que quem está ouvindo também vai ter vários dessas marcas que fazem isso de um jeito muito bem feito. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra relação com a produção de conteúdo, que ela é muito mais voltada para você vender ou não o que você faz, sabe? Então, se uma marca faz a coisa X, ela vai voltar a comunicação dela para que ela venda cada vez mais essa coisa X. E aí, ali, eu acho que quando você vai para esse caminho de ampliar o seu faturamento e ponto, você acaba caindo no marketing de influência que, na maior parte das vezes, fala-se muito sobre influência de um ponto de vista de conversão. E não necessariamente de você ter uma história ali que você vai amparar a comunicação da sua marca naquilo, sabe? Sim. Não sei se eu fui claro aqui, mas no fim das contas eu acho que tem uma coisa que é uma construção mais a longo prazo, que ela está muito mais voltada para as histórias que você quer contar, e tem uma outra que eu acho que ela é muito mais a curto prazo e ela tem... ela é muito mais sensível aos movimentos de mercado, o que seu concorrente está fazendo ou não, que aí ela é uma estratégia de comunicação voltada para a conversão, sabe? E eu vejo que tem muita marca que se apoia muito aqui e esquece muito desse lado de cá, sabe? De uma construção mais a longo prazo, ainda que isso signifique você não faturar diretamente com o que você está fazendo, sabe? Não agora, mas a longo prazo e não... E hoje em dia, principalmente, né, eu acho que o esporte e a corrida, muito, tá em alta. Então, você tem um movimento de hype ali e uma tendência, e que, às vezes, o que as marcas fazem é simplesmente espelhar o que está acontecendo sem se voltar para dentro e se questionar, tá, mas quem sou eu dentro desse mundo, sabe? Sem fazer um estudo mesmo do esporte e falar, tá, eu como marca, eu quero ir para esse lado aqui porque isso tem a ver com a minha essência, sabe? Tá mais respondendo ao que está acontecendo. Exato. Do que parando e pensando, onde é que eu me encaixo aqui. Exatamente, você falou bem. Esse movimento de ser mais responsivo do que reflexivo, eu acho que é o que gera muito essa dualidade, né? De uma coisa que vai mais a curto prazo e de uma construção que leva mais em consideração um branding,
um contar histórias, que ele é algo mais a longo prazo, e que a hora que a gente faz esse link com a forma como eu enxergo a fotografia, eu tô aqui nesse lado de branding, sabe? De vamos aqui contar as histórias que são relevantes e que se conectam para a marca a longo prazo, sabe? E não para vender uma coisa X ou Y, né? Não deve ser fácil. Não deve, cara. Eu sei que é óbvio que, assim, é muito fácil pra mim falar isso estando de fora, sabe? Mas quem vive a realidade ali das marcas, cara, esse deve ser um desafio muito complexo. Sim. Muito complexo. E também, cara, imagino que para você contar essa história também, convencer as marcas a falar, cara, pensa para frente, você também vai fazendo um trabalho de catequização, assim, para algumas marcas que não diretamente pensam, que quando você vai vender seu trabalho, você vai falar, cara, não vou te entregar um vídeo de prova, uma foto de prova da chegada, vou te entregar uma emoção diferente, uma história, quero contar. Tem muita marca que deve falar, não, eu quero o vídeo ali, né, eu quero a foto ali e tal. Também tem um trabalho seu de catequização, assim, você tem com quem você tem conversado hoje? Cara, ou agora já está natural, que quem te procura já sabe como é que é a tua linha? hoje já tá mais nesse sentido. Felizmente, eu acho que isso é uma construção, assim, né, que no começo demandou muito plantar várias sementinhas nesse sentido, né? Mas hoje, felizmente, sim, já está mais nesse lugar de, opa, isso aqui que eu quero fazer com mais profundidade, né? Eu quero um cuidado maior com a foto, então vamos fazer isso juntos aqui. Mas no começo, sim, eu acho que foi muito isso. Eu acho que eu tive algo ao meu favor, assim, que é olhar para a fotografia como projeto mesmo. E aí isso envolve a minha expertise dentro do esporte. Então, cara, quando eu vou fotografar um 73, eu entrego, por exemplo, para a marca tudo o que eu sei do esporte. Então, já teve caso em que eu fui fotografar um 73 para a marca, eles levaram as pessoas deles que iam também cobrir, como mobile, não sei o quê, e a orientação foi, sigam o Thiago, sabe? Então, tipo, você já sabe onde você vai estar. Então, tem outros ativos, assim, que eu acho que acabam sendo super interessantes para as marcas me contratarem, ainda que não seja só pela diferenciação da foto ser X ou Y, sabe? Então, isso foi algo que eu usei muito ao meu favor no início, assim, sabe? E de já estar nos lugares, né? Então, eu acho que tem um exemplo que é muito bom nesse sentido, que eu fui para Kona, e Kona de Nova York era uma semana só. Então, eu já emendei isso, e eu fiz todo esse projeto, no fim das contas, vendendo para várias marcas, e fiz a logística toda por minha conta. Então, isso é uma escolha que às vezes eu faço, até para chegar na porta das marcas e virar e falar, cara, eu tenho isso, vai custar isso. Eles vão virar e falar, opa, isso aqui é super interessante, porque o cara já vai estar lá, sabe? Então, fiz muito isso no início. Hoje, cara, não mais. Acho que tem que ser um super projeto para eu fazer isso da forma como eu já fiz. Mas hoje eu acho que já tem um pouco desse movimento, assim, de, eu quero algo diferente, então vamos buscar um fotógrafo que vai nessa linha, sabe? O Thiago fanboy aí, já teve aqueles momentos que você tá ali fotografando, você fala, caraca, eu tô do lado desse cara, tipo, sou muito fã, tipo, me belisca, tô sonhando, assim. Já, cara. Já. Eu nunca fui muito emocionado, assim, sabe? Desse tipo de gente que chega e aí quer tirar selfie e não, mas, pô, muito, assim. Acho que tem quase que um lance. Eu sempre olhei para fotografia, né? Outros fotógrafos. Tem muita gente que eu tenho muito como referência, muita gente lá fora e tal. E aí eu via a foto desse fotógrafo ou dessa fotógrafa e eu sempre pensava, cara, que privilégio esse momento, sabe? Tipo, você olhar para a foto como esse momento mesmo, não só para a fotografia, né? Como ela foi feita. E aí hoje eu vejo, às vezes, que eu tô nesse lugar, sabe? Eu vejo e falo, caraca, cara, que privilegiado que eu sou, pra sabe? estar aqui, pra estar do lado desses caras vivendo esse momento. Pô, tem coisa assim que acho que tem essa, né? Que é super legal de comentar, que eu fui para Boston agora, esse ano, e aí eu acompanhei o cara que ficou em terceiro lugar da prova, e foi no sprint, isso ficou até famoso. Então ele na verdade, poderia ter ficado em segundo, né?
eu acompanhei ele em toda a rotina pós-prova dele, imediata. Então, cara, ele saiu. Eu só não fui para a parte em que ele foi fazer os exames antidoping e tal. Mas assim, a primeira macarronada que o cara comeu, eu tava na mesa com ele. Eu, o técnico e o manager só, sabe? Em um espaço que era só os caras que fizeram a prova na Elite de Boston. Aí depois a gente subiu pro quarto de hotel, só eu e ele. Nem o manager, nem o técnico foram. Cara, nesse momento eu virei e falei, bicho, eu tô no quarto com o cara tava falando com a família dele, na língua dele lá, que eu não tava entendendo nada, né? Fazendo um FaceTime e eu ali fotografando. Aí teve uma hora que eu realmente parei assim e fiquei contemplando. Eu virei e falei, cara, que privilégio, sabe? E se ele fosse pro banho e eu ficasse ali depois e ele voltasse, eu ia estar ali ainda pra tirar todas essas fotos, entendeu? É que eu também. Eu tenho Semancol, aí a hora que eu vi, eu falei, tá, já deu. Mas são coisas muito especiais, assim, sabe? Eu acho que mais até. As pessoas, sim, eu acho que tem um lance de você falar, bicho, isso aqui é o melhor no que ele faz no mundo, sabe? No fim das contas, ou um dos melhores. Mas também o lance dos momentos. Eu acho que isso é muito especial pra mim, sabe? Além de só estar com a pessoa, é estar naquele momento que é super exclusivo, assim, sabe? Que é tipo... Só tava eu e mais alguns, assim. Eu acho que isso é muito especial. Você tá dividindo esses momentos com essas pessoas de um jeito super intimista, sabe? Essa é outra palavra legal pra me definir como fotografia também. Eu acho que eu gosto desses momentos mais intimistas, né? E o Thiago até aparece do nada nas provas também, eu vejo. Daqui a pouco tá o Thiago ali, ele tira uma foto, daqui a pouco ele tá em cima de um negócio que ele viu, um negócio diferente. É uma visão diferente ali do momento. Cara, uma coisa eu tento fugir do óbvio. Acho que esse talvez define um pouco, assim. Porque às vezes vai estar todo mundo em um ângulo e aí você vê, vão estar 10 fotógrafos ali, as fotos vão ser mais ou menos iguais, sabe? O que vai mudar é se um tava sentado, um tava em pé, um tava mais no chão. Mas elas vão registrar aquele mesmo momento. Então, se você busca, às vezes, ângulos diferentes, um olhar, um ponto de vista, sabe? Sei lá, se você está acompanhando uma pessoa específica ali, ao invés de você chegar e na linha de chegada pegar uma foto dela como todo mundo vai pegar, fica às vezes do lado do pai, da mãe, sabe? E aí pega um ângulo ali diferente. Eu acho que é um pouco dessas antecipações que elas são importantes e de um improviso também. Mas é que você conhece também o esporte, né? Você já imagina, já sabe... Isso ajuda, viu? Isso ajuda bem, assim. Você já entende ali mais ou menos, fala, já sei, e acho que se envolvendo nas histórias você... Tem duas facetas disso aí também, tá? Porque tem o lado de você já conhecer, então você já se antecipa muito e às vezes isso vira quase que uma fórmula de bolo. Sim. Então tem que tomar cuidado com isso. Você garante o trampo ali, você vai conseguir garantir. Porque aí você para de inovar, entendeu? Mas tem o lado também do curioso, que às vezes, cara, você não conhece nada daquele esporte. Você é um curioso ali, sabe? Então isso eu acho essa mescla muito bem-vinda, assim, da antecipação, mas com também uma coisa de deixar a vida me levar, e aí você tá sujeito a essa vulnerabilidade, que eu acho que é outra palavra aqui que se a gente pega todas essas, essa é muito importante, a vulnerabilidade de uma foto não dar certo, sabe? Sim. Porque quando você tem uma receita de bolo, você vai seguir aquilo porque você sabe que vai dar certo, entendeu? Mas quando você tem a possibilidade de estar vulnerável e virar e falar, olha, eu vou correr esse risco, porque essa foto, se ela sair, ela vai ficar muito diferente das outras, sabe? Isso é algo que também me chama muita atenção, assim, eu faço muito isso no meu dia a dia. E a vulnerabilidade, ela tem muito a ver com a fotografia analógica, né? Que a fotografia digital, dependendo, assim, da prova, pô, você tira 2.000 fotos, sai com 2.000 fotos dali. A fotografia analógica, você já é muito mais cuidadoso ali com aquilo, sabe? Aquilo, pô, cada filme custa, sabe? Então, tem também essa coisa de você estar mais vulnerável e saber que isso pode dar errado, sabe? Eu gosto disso, no fim. E falando um pouco dessa parte do analógico, até falar pro pessoal aí que for mais novo, não sabe o que é analógico, né? Antigamente... Tem câmera aqui, né? Tem câmera aqui pra você. Tem o filme, Esse filme, ele vai revelar hoje, ele tá no meu bolso por isso.
Vou mandar ele pra revelar. Mas isso aqui é um filme, aí você coloca na câmera, né? Enfim. Cabe quantas fotos aí? 36? Esse aqui cabe 36, 36 fotos. Então são 36, errou, você só vai saber depois se acertou ou não. Exato. E você e o Alan, né? Tem feito um trabalho, viu, usando muito o Miguel também. Sim. Como é que é? Você falou, a gente tá na era de informação, um monte de coisa, um monte de conteúdo, um monte de coisa. Você fala, cara, deixa eu voltar, deixa eu fazer como era antigamente, e fazer o analógico agora, assim, como é que é esse prazer? É mais uma das suas inquietações aí agora dentro dessa sua linha de criativa e artística? É muito, cara, até porque, assim, é algo que tem um investimento, né? Eu acho que já começa por aí, sabe? Esse cuidado com a fotografia analógica, ele já começa aqui para você comprar um rolo desse, que cabe em 36 fotos, vai gastar uns R$150, sabe? E aí depois para revelar você ainda gasta mais um pouco. Então você tem um cuidado diferente com aquele momento, no fim das contas. E é isso, eu acho que na fotografia digital, você vai sentar o dedo em um momento importante, sabe? Você vai ter, de repente, em um momento, em uma linha de chegada, você vai ter 36 fotos de alguns segundos ali, sabe? Então, no digital você tem mais essa margem de erro e no analógico você não tem muita margem de erro, sabe? Você precisa realmente planejar ali. Eu acho que a sua entrega nesse momento ela é diferente. Quando a gente foi fazer isso com o Hidalgo, eu e o Alan, cara, a gente planejou cada dia, sabe? A gente falou, puta, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Ele estava filmando em película, né? Que é ainda mais complexo do que a foto, porque você tem um rolo grande e esse rolo grande, ele tem, sei lá, 2 minutos de filme e ele é muito mais caro. Então você tem os segundos ali que você vai fazer cada uma das cenas do filme, sabe? Então isso é algo que me chama muita atenção. Eu faço sempre que possível. E às vezes eu coloco isso em algum trabalho que não está contemplado porque eu quero, no fim das contas. Mas eu acho que é muito difícil a gente passar esse valor para quem está ali contratando, sabe? O valor que eu digo não só o financeiro, mas o valor que isso tem no fim das contas, sabe? Porque no fim é isso. Hoje, uma foto você tem aqui de um jeito, outra foto você tem de outro jeito. Talvez isso não faça tanta diferença para a pessoa que está na ponta de lá, sabe? Mas, enfim, é algo que eu gosto muito. Para você, eu sou muito entusiasta. Só faz sentido estar ali porque você gosta do negócio. Se fosse para fazer só pelo dinheiro, você estava na advocacia, como você falou lá no começo do papo. Você é um qualquer ali, vou fazer meu negócio. Então, para você tem esse prazer a mais ali, né? Exato. Isso é uma coisa maluca, tá? Porque, assim, no fim das contas, é muito fácil cair numa armadilha de você começar a olhar para aquilo 100% como hobby. Sim. E esquecer que aquilo é o seu trabalho, é a sua fonte de renda, sabe? Então, é muito importante ter um balanço disso. Porque senão você vai só pro autoral. Você vai só gastar dinheiro fotografando, no fim das contas. Você vai só fazer o que você quer. Eu sei que a Carla fica em cima. A Carla é a sua manager também ali. Não, é óbvio, cara. Tipo, ela é minha sócia de vida, no fim das contas, né? E eu acho que eu sou um cara muito sonhador nesse sentido, assim, né? Então, mas tem coisas que são importantes ainda ter isso. Porque senão você vira uma outra profissão como outra qualquer, sabe? Então, eu acho que é um balanço mesmo. É você saber que horas que você vai fazer algo que é 100% para você, que horas que você vai fazer algo que é 100% para você, mas que você vai tentar vender, que horas que você vai fazer algo que é para pagar as contas. Então, tem um balanço no meio disso, sabe? Eu acho que coisa nenhuma na vida é 100% prazerosa 100% do tempo, sabe? Mesmo viajar. Sim. Viajar, às vezes, eu amo viajar. E aí, às vezes, você vai lá para o outro lado do mundo, cara, você vai pegar voos, tipo, longuíssimos, sabe? Escalas, aeroporto. É um saco. Mala não chega, que eles atrasam. No meu caso, que só viaja de cachorros class, é um saco viajar nesse sentido, assim, sabe? Ainda não tem o lance de executiva, econômica, e eu nem quero ter muito essa coisa para não acostumar. Mas eu acho que você tem algumas coisas que são desprazerosas mesmo nas coisas que são prazerosas da vida, sabe? Então, é um balanço no fim. Né? Tiagão, na reta final aqui, a gente tem um quadro, que é o dado que mudou tudo. Então, qual métrica que tem guiado suas decisões nesse momento? Nossa, cara. Agora é para filosofar. Filosófico, hein?
Eu sei que você gosta de filosofar. Qual métrica? Cara, atenção. As minhas decisões, assim. Atenção. Acho que de uma forma geral, assim. É só pra, tipo, responder ou é pra discorrer sobre? Você é o dono do... Você é o convidado. Você que manda aqui. Eu acho que eu só faço as perguntas difíceis, só deixa você. Isso vai muito em vários assuntos que a gente falou aqui, né? Mas atenção, porque eu acho que atenção no que eu tô fazendo, no que eu quero fazer, onde eu quero estar, e também atenção em um sentido mais genérico da coisa, que eu acho que é algo que vem balizando o mundo de uma forma geral, sabe? A forma como a gente faz e consome conteúdo está 100% relacionada ao que a gente está dando ou não de atenção para as coisas. Então, essa é a métrica que vem balizando e que é difícil medir, né? Tá correndo ainda ou não? Tô. Daquele jeito? Ameaçando voltar há muito tempo. Como eu te falei, eu tô ressignificando um pouco o que é a corrida, o que é o espaço da corrida na minha vida, né? Sempre fui um cara muito competitivo, sempre gostei muito de performar, então hoje eu acho que talvez o meu maior rival seja eu de antigamente, assim, sabe? Então... Ficar se comparando ali. Eu venho achando difícil isso, até porque naquela época eu me dedicava de uma forma muito diferente, porque era uma fuga, né? Mas eu venho ameaçando algumas voltas e um dia vai dar certo. A volta dos que não foram, né? A volta dos que não foram. Minha última maratona foi em 2019. E tu gosta de maratona, né? Mas mesmo prova também, não faço muita prova, então... Boa. Meu velho, te agradecer pelo papo. Eu não sei se na ordem esse será o primeiro episódio, mas é bom que o episódio inaugural tenha sido com você, porque a gente já tem história, já convivi muita coisa, vi esse processo e fico muito feliz. Eu, Gabriel, como seu ex-sócio, mais amigo, de ver como você se encontrou. Como eu falei, realmente eu vejo as tuas fotos, eu sei que é o Thiago, e só fico chateado que eu falei, eu podia ter descoberto isso um pouquinho antes no Mundo Tri, que eu não tinha gastado tanto dinheiro com produtora, que eu tinha meu sócio aqui para fazer foto. Mas, cara, eu fico muito feliz que teu trabalho é diferenciado mesmo. E massa poder bater esse papo contigo. Conseguimos, porque, olha, já não quis gravar comigo outra vez. Isso aqui a Aline conseguiu, aqui a Polar conseguiu. O Thiagão, eu tô brincando, ele tava correndo, trabalhando lá. Mas, cara, eu fico muito feliz mesmo, de coração, de ver. E, cara, continua voando aí, que teu trabalho é diferente. Véio. Obrigado, cara. Valeu Polar também pelo convite. Ótimo. Sempre bom contar um pouquinho. Tem muita história para contar, mas eu acho que é isso. Um pouco de filosofia também, de como que eu enxergo a foto. E é isso. Valeu demais. É isso, galera. Então, esse foi o nosso episódio do PolarCast. Nos vemos no próximo, daqui a 15 dias. Não é isso? É isso. Daqui a 15 dias estamos de volta. Valeu.